Crescimento profissional é possível? Transição de carreira amedronta? Hoje nós estamos aqui com a especialista em desenvolvimento humano, Solange Juns, para contar os detalhes. É isso, Solange? Sim, é possível. A transição de carreira amedronta um pouco. Amedronta. Mas ela é possível. Tem um caminho que você deve caminhar, mas é possível sim. Você tem que adquirir os conhecimentos necessários na área que você vai fazer a transição de carreira, começar já os atendimentos, independente do que você vai fazer a transição de carreira. O medo não pode te paralisar. Ai, meu Deus. Então quer dizer que uma vez que eu tenho o desejo por estar mudando a carreira, né, que você está insatisfeita, tem várias situações que normalmente nos deixa aflito, né? E você está falando que primeiro tem um passo a passo com conhecimento. Você pode contar os detalhes pra gente? Sim. Eu mesma fiz uma transição de carreira. Eu tinha uma serralheria, que é um ramo de ferragens, de construção civil. Empresária. E eu comecei a estudar, né? Minha graduação é administração de empresas, até por causa da empresa eu queria adquirir mais conhecimento. Aí já entrou o passo 1, conhecimento. Dentro da administração, eu tinha vários cursos, várias grades de desenvolvimento humano, como psicologia, como gestão de RH, e eu fui me apaixonando por essa área. E como eu ia fazer isso dentro da minha empresa? Tem como? Tem também. Se você quer adquirir conhecimento para aplicar na sua empresa, tem. Só que eu me apaixonei muito e eu queria trabalhar somente com isso, né? E eu trabalho junto com meu marido na empresa e eu comecei a estudar. Aí eu fui fazendo vários cursos na área de desenvolvimento humano, como coach, hipnose para coach. Depois eu fiz psicanálise, análise do comportamental. E para eu conseguir atender os clientes, atender a demanda, comecei como coach, atendendo alguns clientes, presencial e online. Eu vou te cortar um pouquinho. Vou te cortar um pouquinho, né? Eu quero saber um pouquinho mais sobre esses medos. Sim. Aí, né? Você falou que você acabou se especializando em outras áreas. Eu acho que isso é super benéfico, né? Uhum. Mas na transição de carreira, vamos colocar que eu gostaria de fazer essa transição. Então, o momento do medo, como é que você fez para o seu medo não te bloquear? Como que eu fiz para o meu medo não me bloquear? Muito eu fui trabalhada no coaching, porque lá você se conhece, lá são várias ferramentas de autoconhecimento. Para você se especializar, você teve que se desenvolver. Me desenvolver. Você tem que caminhar o caminho, se desenvolvendo. O autoconhecimento é o passo que você tem que dar em direção ao teu sucesso. E nesse autoconhecimento, se ele foi tão importante assim para superar esse medo, que estratégia você usou? A estratégia para superar o medo foi me conhecendo. Sim, primeiro, né? Fazendo o autoconhecimento. O autoconhecimento, várias ferramentas e também com tarefas. É como se fosse um degrau, é um passo por vez. Sim. O que eu vou fazer hoje para alcançar um nível acima? Hoje eu vou fazer isso. Essa semana, o que eu vou fazer? Eu vou dar um passo. Entendi. Você dá um passo essa semana e aí você vai passo a passo se construindo a sua outra carreira. Porque você praticamente, se você está numa transição, você já tem, certo? Sim. Eu já sou empresária, já tenho ficha de cliente, já está montado. Sim. E como eu vou para o plano B? Aí você tem que ir se desligando da sua carreira anterior. Esse corte, que a gente chama até corte, na psicanálise chama de corte, é muito complicado. E tem que ser gradativo, né? Tem que ser gradativo. Tem que ser gradativo e toda mudança traz um certo medo, uma certa ansiedade, porque você não sabe o que você vai encontrar. Sim. Mas só que você não pode se bloquear por causa disso. Na verdade, o que você precisa ter é coragem. Coragem. Se tem uma palavra que eu posso... Então, olha, dentro desse autoconhecimento tem uma palavrinha mágica que chama coragem. Coragem, para você dar o seu passo. Sim. Você tendo então, coragem, essa coragem tem uma situação no qual você
quer muito e aí ela acaba superando o medo. Sim, porque senão você vai procrastinar. Muitas vezes, eu também, eu passei por todas as fases, né? Sim. E Lacan diz que você leva seu paciente até onde você conseguiu chegar. Então, toda essa ferramenta, tudo que eu consegui fazer essa transição demorou quase 7 anos. Imagino. Não foi uma coisa rápida. Porque tem a fase da aceitação. Primeiro você tem que aceitar, vou largar tudo isso e vou começar de novo. Sim. Né? A gente pensa que é começar de novo, mas eu não diria que é começar de novo. É dar continuidade. O que estava pra encontrar bom, o seu eu, né? podia ficar melhor ainda. Sim. Porque imagina você passar uma vida inteira frustrada. Deus do céu, nem imagino isso. Né? E muitas pessoas, ela quer fazer transição de carreira, tem até a coragem. Então, olha só, então a gente usa a coragem, né, Sim, com esse objetivo, com esse sonho, para enfrentar o medo, e aí automaticamente ele começa a reduzir. Sim, é isso que você fez. Isso. E aí você vai se tratando, trabalhando seu emocional, porque vai ter dia que você vai, mas isso não vai dar certo. Nossa, mas é muito difícil, tem aí muito no mercado. Procrastinação, sim, ela toma conta. Toma conta, a procrastinação fica ali. Não, mas já tem muita gente no mercado. Tem muita gente no mercado, mas essa pessoa não é você. Às vezes o mercado está precisando de alguém igual você. Hoje, realmente, trabalhando com várias empresas, a gente percebe muito, Solange, que sim, existem vários profissionais no mercado, só que tem várias particularidades que essas pessoas, elas não se aperfeiçoam. Elas têm dificuldade de ser especialista em algo, e aí pode ser que você encontre cliente que quer especialista e tem cliente que quer um generalista, entendeu? Então tem público para todo mundo. O posicionamento, ele é muito relevante, né? Porque eu acho que ele vem depois do medo, né? Então, uma vez que você colocou ele na caixinha e falou, olha, você não vai cuidar de mim, sou eu que vou tomar conta, aí a coragem prevalece, né? E aí nós vamos para o plano de ação, que é o que você está citando. Então, é importante ter um passo a passo diário para inibir a procrastinação. É isso? É isso. Porque ela vem, o medo vem, as coisas que você vê, né, por aí. Ou, tal pessoa não deu certo. Tá, mas porque ela não deu certo, você não vai dar certo também? Eu costumo dizer para os meus funcionários, Solange, sempre que se você olhar para baixo, você vai sempre deixar de aprender e sempre vai ficar observando as coisas ruins do outro, né? Porque ele está abaixo de você. Se você começa a estudar e analisar as pessoas melhores que você, ela vai estimular o conhecimento, que vai estimular uma melhoria, que vai estimular um posicionamento de mercado. O processo de coaching, ele te leva muito para essa questão da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, né, do automerecimento. Sim, o coach trabalha muito a gratidão, que é muito importante. A gente ser grata a tudo que a gente aprendeu, porque tudo que você aprendeu fez com que você fosse a pessoa que você é hoje. Então, tudo que a gente aprende é válido, Eu sou uma pessoa que eu nunca parei de estudar na minha vida. Eu acho que eu entrei no maternal e estudo até hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, a gente não pode parar. E eu gosto muito de estudar, gosto de estudar para aplicar nos meus pacientes. Sim. E também para eu me curar, porque quanto mais me conheço, mais eu me curo e me potencializo a cada dia. E aí consegue conectar com o outro, né? Consegue ajudar as outras pessoas. Sim, né? Consegue ajudar. Porque uma pessoa curada, ela cura pessoas. Uma pessoa ferida, ela fere pessoas. Então, a gente tem que estar... Olha, então presta atenção nessa dica da Solange. Ela é valiosíssima. Então, se você está ferida, existe grande possibilidade de você ferir alguém, é isso? Sim. Tanto no seu trabalho, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, relacionamento... É uma coisa muito importante também, relacionamento. Eu gosto muito de trabalhar nessa área. Porque os casais, por exemplo, eles têm um problema no trabalho, traz para dentro de casa. Isso aí você tem que deixar o seu trabalho lá na porta. Pendura a farda do trabalho, entra para dentro de casa.
Ali você tá no lar, você tá num campo sagrado. E para as pessoas que trabalham com o marido junto, que é o meu caso. E o meu, né? Olha lá. Eu em casa, nós trabalhamos da seguinte forma. Eu costumo dizer para o André e replico para os funcionários que a gente assume papéis. Então, papel de empresária, papel de filha, papel de mãe, papel de esposa. Sim. E aí eu não misturo os papéis. Entendeu? Exato. Então a gente separa bem os papéis e eu inclusive falo que quando eu tô incomodada com alguma coisa, eu anoto. Eu tô no papel de mãe incomodada, no papel de esposa ou no papel de empresária. Porque a fala, a tratativa, ela tem que ser diferente, né? Porque com o marido eu tenho que ter mais carinho, mais atenção, mais paciência. Se eu for falar como empresária, com meu sócio, então aí eu vou ter que ter um ponderamento mais profissional, com os critérios, o que incomodou, como incomodou. Aí a gente consegue se potencializar, né? Sim. Só consegue esse estágio, igual você está falando, de conseguir separar esses papéis uma pessoa que está madura já. Sim. Uma pessoa que já está bem desenvolvida. São muitos anos de terapia, Exato. São muitos anos de mentoria, não é um processo simples. Sim, foi o mesmo processo que eu passei para eu conseguir fazer transição de carreira, para eu poder conseguir administrar a empresária, a mãe, agora eu sou a avó. Olha, parabéns. A avó e a psicanalista. Imagina. E aí são muitas coisas para a gente colocar a casa em ordem. Isso leva tempo. Sim. Mas a gente não pode parar no processo. Muita gente desiste no meio do caminho. Eu acredito. É por isso que tem que subir a coragem e descer o medo, né? Exatamente. Coragem acima, medo, a gente coloca... Vai existir. Até o medo, ele não é uma coisa ruim, desde que não esteja em excesso. Porque o medo, ele faz a gente ponderar as coisas. Já pensou se você estivesse em cima de um precipício? Ah, eu não tenho medo, vamos jogar. Então, todo mundo fala que ele é um vilão, mas ele não é. Ele é um protetor. Um protetor, de certa forma, sim. Só que ele não pode estar num estágio que ele vai te paralisar. Perfeito. E quando você diz, Solange, sobre a questão do autoconhecimento, quais são as dicas que você daria para as pessoas seguirem como um roteirinho para se conhecer? Autoconhecimento, temos várias técnicas e vários testes também. Teste do perfil comportamental, teste de audiovisual. Temos várias ferramentas que você pode estar usando. Eu uso na sessão de coach, são 10. Então, a gente vai usando todas elas e, por final, tem uma análise completa, baseada na ferramenta DISC, que é uma de gestão de pessoas. Sim. Que para empresas é usado para você saber quem você está contratando. Às vezes você vai colocar uma pessoa no caixa, ela não tem perfil nenhum para isso. Isso diminui o custo da empresa na contratação. Porque uma contratação ela é muito cara. Né? E para a nossa vida pessoal, ela é usada o quê? Para você se conhecer. Por exemplo, qual que é a sua linguagem do amor? Quando você se sente amada? Você precisa saber. E seu esposo também, porque de repente, você só fazendo esse teste, o casal, quando tá numa terapia de casais, você aplicando esse teste, ele já se conhecendo, fala, nossa, ele faz isso pra mim, ele leva um cafezinho pra mim todo dia de manhã. Mas eu não sabia que isso era uma linguagem de amor, que é ato de serviço. E muita gente não sabe. Imagino. Porque a linguagem de amor dela, por exemplo, é a palavra de afirmação. Aí a pessoa vai lá, o marido só leva o café, mas não fala, oi, minha querida, olha o seu cafezinho, eu te amo. Tem um complemento. Se ele souber, ele vai aplicar. E se você souber qual é o do seu marido, você vai aplicar também. Sim. Então, quanto mais você se conhece, mais você se cura e se potencializa. Essa frase é do José Roberto Marques. Então, eu vou citar ele aqui porque a frase é dele. E é verdade. E eu amo essa parte de desenvolvimento. Ele precisa de um mentor, de uma pessoa de apoio, de um terapeuta? Você acha que uma pessoa como contraponto nisso ajuda essas ferramentas a se potencializar? Ajuda e muito. Porque sozinha a gente fica como uma linha
sem ponta. Solta. Aí você não encaixa nunca. E você tendo uma pessoa conduzindo, te levando no caminho que você deve seguir. Olha, a Márcia, ela tem isso aqui a favor dela, então eu vou usar. Então eu vou te direcionar no caminho para você se potencializar e se desenvolver. Eu não surtei na transição de carreira, mas eu surtei como mãe. Então, para você que é mãe, né, também isso pode acontecer. É verdade. Eu tive que buscar também, Solange, esse processo de coaching. Virei especialista em CIS Assessment, justamente porque quando eu virei mãe e empresária, e aí eu queria ser uma excelente esposa e achei que eu poderia ter o título de super-heroína, né? E isso ficou muito pesado para o meu dia a dia, e essas ferramentas, mais a mentoria, me deu todo o suporte para ter essa profissionalização, esse amadurecimento que você comentou realmente. Sim. Ele é embasado em ferramentas que são comprovadas, né? O quanto ele agrega, eu sou prova disso. E a mentoria é porque ele junta, né, a ponta da linha com a agulha. E faz o novelo. Costura o que precisa ser costurado para ajudar no desenvolvimento. Isso realmente é incrível. Sim, é muito incrível. E foi nisso que eu me apaixonei, porque eu fui estudando para serralheria, para minha empresa, como mãe. Como que eu vou saber lidar com o meu casamento? Imagina. E fui, né? Eu tive uma crise de casamento também em 2017. Então, quando você entra em crise, quando você fica surtada por algum motivo... É hora de procurar ajuda. É hora de procurar ajuda. Foi onde eu fui procurar. Alguém de desenvolvimento humano, realmente, para usar essas ferramentas para apoiar e passar por esse momento, né? Eu gostei muito quando você falou a respeito de... É muito infeliz a pessoa que passa a vida toda reclamando, né? Exato. Jogar toda uma vida fora e trazendo coisas ruins para dentro, né? Porque se você não tá feliz, você começa a usar um veneninho próprio, né? Exato. E acaba prejudicando você mesmo. E aí você citou a questão do relacionamento, né? Então, hoje, no dia a dia, a gente se relaciona muito com pessoas, né? Não é só com o marido, não é só com o filho, não é só com os pais. O relacionamento, ele tá a todo lugar. E para quem também tem dificuldade em relacionamento, também é importante se desenvolver, é isso? Muito importante, foi muito importante. Foi aí que eu resolvi de verdade fazer a transição. Foi ali que eu comecei... A chave. Foi a chave, foi o que virou a chave da minha vida. Eu falei assim, não, eu vou partir para esse lado que eu gostei muito, eu me apaixonei. E aí, na formação, a gente tem o TCC, tem que atender várias pessoas, até pra gente poder estudar. E aí, eu fui me apaixonando cada vez mais e mais. E meu marido super apoiou. E mais tanto que hoje já tem pacientes fora do país. Já tem. Então, agora você conta os detalhes. Além da transição, você conseguiu conquistar outros países. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Internet, é um mundo sem fronteiras, né? Uau! Também, porque a gente consegue atender... online, então eu tenho pacientes em Portugal, na Alemanha, na Flórida e na Califórnia. E como é para você aprimorar o desenvolvimento humano com culturas diferentes, Solange? Então, na verdade, esses que eu atendo, eles moram lá, tem uma que mora 5 anos, a outra mora 7 anos, só que elas são brasileiras. Já ajuda, são brasileiras. Já ajuda. Então, são brasileiras que moram lá, e tem o da Alemanha que é um moço. Ele mora lá também. Então estuda. Isso daí é complicado porque eles ficam fora do país. Sim. E a pessoa se sente sozinha. Imagina. Então aquela solidão, aquela angústia, né? Aquela angústia que dá de ficar longe da família. Imagina 5, às vezes. Imagina. Tem gente que não volta 4 anos, que não vê a mãe, não vê o pai. Então dá para ser trabalhado isso. Você não tá sozinho, você pode ter uma ajuda. E a internet hoje nos propicia ir para qualquer lugar do mundo, né? Então, por isso que eu falo que a transição de carreira ela é possível. E mesmo, da água pro vinho, que eu mudei do ferro para desenvolvimento humano, dá para você consegue. Só você querer.
E o importante é sempre o objetivo, né? O sonho, né? Então você falou sobre o encantamento, de cuidar das pessoas, de instruí-la. Eu acredito hoje que toda profissão, se não tiver esse amor, essa paixão, existe hoje várias dificuldades que você também acaba ficando na zona do medo, né? Você falou uma coisa muito importante, porque você precisa ser apaixonado pelo que você faz. Senão você não se desenvolve também. Como você, eu quero fazer a transição de carreira só por fazer, não vai rolar. Sim. Realmente você gosta disso, queima no seu coração, sabe? Você sente aquele frio, aquele gelo na barriga quando você fala do assunto. E é isso que eu sinto quando eu falo de desenvolvimento humano, quando eu falo de pessoas. Então, outra dica, precisa estar apaixonado. Preciso. Então, se você nunca ficou apaixonado, precisa se apaixonar por algo. Sim. E como é que essas ideias para chegar a essa paixão? Olha, eu vou falar o que eu acredito. Eu acredito que já nasce. Você você começa a se autoconhecer, você começa a estudar algo, fala, não, é isso que eu quero trabalhar. Aí vai aflorando. Vai aflorando. Eu acho que não é uma coisa que você estimula, desenvolve. Sim. Eu acredito nisso, tá? Sim. Então, eu vou manter essa convicção minha. Correto. Porque foi o que aconteceu comigo. Mas não, é isso que eu quero, mas eu não consigo. Aí sim, dá pra você se potencializar. Entendi. Dá pra Porque aí você usa poder ferramentas trabalhar. pra melhorar essa performance. Porque não adianta assim, eu trabalho em salaria, eu quero dar aula, mas eu não tenho perfil, então não vai rolar. Então, por isso que é toda a técnica da gente analisar também o perfil comportamental, inclusive, eu quero fazer transição de carreira. Vamos fazer análise comportamental? Vamos ver como tá? Agora, uma curiosidade. Sim. Sobre a hipnoterapia que você comentou. Como é que funciona no seu trabalho? Tá. A hipnoterapia, eu senti a necessidade nos pacientes do coaching. Por quê? Eu via que a pessoa ali, ela tinha grande potencial de conseguir várias coisas que ela queria. Uma pessoa estudada, adquiriu conhecimento, adquiriu autoconhecimento, mas não fluía. Então tinha algo lá atrás, algum trauma, alguma coisa do passado que fazia a pessoa travar. Então, eu fui estudar hipnose para coach. Eu fiz focada no coach mesmo. Né? Eu não fiz aquela clássica, ela entra também, mas eu fiz focada no coach. Tá. Então, hipnose para coach eu fiz. Por quê? Eu preciso ir lá, naquele problema, eu preciso ressignificar aquilo, dar um novo significado. Porque a nossa mente, ela não sabe o que é real, o que é imaginário. Sim. Por isso, a gente tem que tomar cuidado até com música que a gente ouve, com filme que a gente assiste. Imagino. Tem traumas gerados de coisas que você assistiu, nem que aconteceu com você. Então, precisa ir lá ver onde está o probleminha, ressignificar de forma madura, de forma inteligente, estratégica, ir lá, ressignificar, trazer a pessoa para o momento presente, que o coach ele trabalha o presente, para o futuro. Trazer a pessoa ao momento presente e direcionar para o futuro. Brilhante que está esperando ela, né? Todo mundo, né? Todo mundo tem a sua estrela lá para brilhar. Todo mundo né? tem, o mundo tá aí pra gente desbravar e a gente precisa ter a confiança, precisa ter a positividade de querer conseguir. Quando você falou sobre relacionamentos, né? Você falou que também trabalha com muitos casais. Como é que funciona o processo para que ele descubra que ele precisa da Solange? Brigas constantes no relacionamento, né? Brigas. Bem básico, bem né? Básicas, bem básico. Brigas. Se é um casal que já não consegue conversar mais, se é um casal que já não tá se entendendo mais. Eu procuro falar o seguinte, aquele casal que tá chiando bastante, tá reclamando bastante, ainda eles estão buscando solução. O que mais me preocupa é aqueles quietinhos. Entendi. Praticamente a pessoa já tá desistindo. Ai, que vier, veio. E é aí que começa. Eu tive uma crise no meu casamento com 23 anos de casada. Entendi. Esse ano eu vou fazer 30 anos de casada. Entendi. Então,
Você muito percebeu importante. nesse momento de isolamento, de ficar cada um na sua, calado? Sim. Aí você liga o alerta do E nos relacionamento. casais que eu atendo também. Entendi. Os mais quietinhos, os que acham que não precisa, aí é o que precisa, é o que mais tá precisando. Entendi. Os que ainda reclamam bastante, isso, mas ele fez aquilo, ela tá tentando ainda a construir o casamento, o relacionamento. Os que ficam mais quietos, que eu percebi durante esses anos de atendimento, é isso. Eles são os que mais precisam do nosso olhar. É como se fosse num trânsito, por exemplo. Na direção defensiva. Não sei se você já fez o curso. Sim, já. Tem um acidente. Tem um que tá gritando ali e o outro tá quietinho. Eles falam pra gente correr atrás quietinho. E eu linkei uma coisa com a outra. Falei, é verdade. O que tá mais quietinho é o que tá mais precisando. Então também para uma mãe, para um pai que tá observando que o filho tá muito calado, tá muito isolado, tá ficando só com o celular, também é um movimento de alerta, porque é um relacionamento. Sim, tem que tomar cuidado com as crianças, principalmente. O mundo da internet é um mundo aberto. E ali é um mundo desconhecido. Tem tantas pessoas muito boas que querem ajudar outras pessoas e tem aquelas que querem usar da internet como um meio para poder ganhar vantagem e assediar crianças. Tem um mundo aí aberto. Então, os pais têm que ter aquele controle de internet para os pais, para ele ver o que os filhos estão fazendo. Olhem no histórico das crianças, o que eles estão assistindo. A maternidade, ela cobra muito. Igual eu te falei, eu tenho um netinho. Ele tá com 8 meses agora. Então, eu e às vezes a minha filha, a gente correndo atrás dele pra cuidar. E a mãe vai ficando pra trás. Né? Precisa cuidar da mãe Precisa cuidar da mãe também. Mas as crianças, igual você falou, acho que numa faixa etária de o que você puder evitar do seu filho, pegar o celular tão precocemente, evite. Melhor. É melhor. É um mundo... Coloque você numa televisão, alguma coisa, um conteúdo que vai desenvolver a criança, né? Entendi. Conteúdos bons para ele assistir, do que esse mundo virtual. E agora, chegando ao final, conta pra gente uma dica master. Uma dica master? Eu falo que todos nós conseguimos, né? Todos nós temos alta potencialidade, nós conseguimos. Basta se desenvolver. A gente seja, estude, evolua, busca evolução, esteja perto de pessoas que queiram melhorar, estudar. O Zé Roberto Marques fala que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive todos os dias. Presta atenção, hein? Olha só. A média das 5 pessoas que você convive. Sim. Analisa quem você está esse convivendo, perfil. com quem você está convivendo. Porque assim, quando você está num processo de autodesenvolvimento, infelizmente, tem pessoas que você vai ter que deixar pra trás. Tem ciclos de amizade. Só de stand-by, né? Só de lado, né? Um pouquinho. Não assim abandonar, mas deixar pra você focar em você. De 7 dias, você deixa um dia só pra ela, né? Pronto. Sim. Perfeito. Olha, gratidão, Solange. Foi maravilhoso esse bate-papo sobre desenvolvimento humano. Muito enriquecedor. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. E pra você, o CPCast.